Cacoal nasceu da coragem de imigrantes que cruzaram o país para desbravar e construir a vida no norte. Décadas depois, a gente resgata esse mesmo espírito de estrada, partindo daqui em 2 rodas para cruzar fronteiras, encarar os Andes e chegar até o Peru. A nossa expedição começa agora. Bom dia, meus amigos, André e Tiffany aqui, para dar início a essa saga que vai ser a expedição para o Peru, meus amigos. Vocês não sabem o quão eu estava ansioso, planejando quase um ano, né? Como comentado anteriormente, a gente tem uma previsão de visitar principalmente regiões próximas de Cusco. E já adianto os amigos que Cusco tem muita coisa. Apesar da gente ficar até um tempo significativo na região, vai ser quase 22 dias de viagem no total, eu já adianto aos amigos que a gente não vai conseguir vencer todos os aspectos turísticos de lá, não. A Tiffany, ela tem um problema de coluna, então força a gente ter algumas paradas a cada 1h30, 2 horas mais ou menos de viagem. Então nossas previsões de paradas estão para Ouro Preto, Ariquemes e Itapuã do Oeste. Nosso objetivo hoje é parar em Porto Velho, a 480 quilômetros aqui de Cacoal, que eu acredito que é o limite que a Tiffany aguenta de viajar por dia, né? Vai ser minha primeira viagem internacional e praticamente a primeira expedição da Tiffany de moto. Uma coisa que, por exemplo, eu não conheço de variável é como a Tiffany vai se comportar durante dias seguidos de viagem. Ver o nascer do sol é outra coisa, né, meus irmãos? Tanto nascer como o pôr do sol. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o free flow que tem agora na BR-364, né? Para a motocicleta é gratuito, para automóvel tá R$12,50. Tem alguns mais caros, inclusive. Entretanto, você deve estar pensando assim, não, a estrada deve estar boa, né? Rapaz, o pessoal só tá tapando buraco aqui, a pista tá cheia de ondulações. E isso pra Tiffany aqui na coluna dela é horrível, né? Por mais que a moto tenha um amortecedor até bom, no final das contas. Ai, situação terrível, meu irmão. Meus amigos, acorda cedo, mas não tem jeito não. Dá-lhe carreta na BR-364 aqui. É aquela moto que eu adquiri, eu não testei ela em viagens ainda, é a primeira vez. E eu vou falar pra vocês que eu tô numa dificuldade pra trocar marcha aqui. Ela tem todo um jeitinho aqui, mas eu vou falar pra vocês que não é a coisa mais agradável da face da terra, não. Um segundo momento, no planejamento eu falei que a moto ia botar uns 18 km com litro. Eu tava esperando que fosse menos, mas por enquanto o painel tá marcando 18 contorno aqui. Vamos verificar como que vai se comportar isso até o próximo abastecimento, que vai ser em Ariquemes. Por estar carregado aqui, tô achando excepcional. A gente tá mantendo ali, no começo tava em 105, mas aí eu acelerei um pouco para 110 aqui. Ou seja, em GPS deve estar em torno de 105, 107 km por hora. Mas tô achando muito bom. E essas árvores florescendo aqui, cara, coisa linda, hein? Acho que parece um ipê. Olha. Aqui em Rondônia tem bastante o ipê amarelo, né? Mas acho que esse branco aqui eu só via no sul. Legal. Chegamos nos nossos primeiros 100 quilômetros, são 7h32, 25 graus e estamos contornando a cidade de Ji-Paraná, grande cidade de Ji-Paraná. Por enquanto, pessoal, o clima tá bem agradável, viu? Só que acredito que agora em diante
A tendência é subir a temperatura. Ontem, quando eu visualizei, estava com previsão de chuva depois de Ariquemes. E porque a minha preocupação nesse momento, eu só tenho uma capa de chuva. E eu só trouxe a capa de chuva para servir de proteção térmica para Tiffany em uma situação mais crítica, né? Não, nem trouxe pensando em chuva. Mas, sei não, hein? Dependendo do que eu encontrar aqui na frente, lá em Porto Velho, eu já vou comprar outra capa de chuva. Como vocês podem ver, essa região aqui de Rondônia é bastante colina, um mar de colinas aqui, como vocês podem ver. Você vai praticamente de Paraná até mais ou menos um pouquinho depois de Jaru, mas aqui é a parte mais acentuada na cidade de Ouro Preto. Completamos praticamente os primeiros 150 quilômetros, são 8 horas, um clima mais ou menos de 27 graus, como estava previsto. Acredito que pode chegar hoje até uns 33, como a gente está em direção a Porto Velho, até um pouco mais. Como eu estava falando para vocês, a gente vai fazer uma parada para descansar a coluna da Tiffany, né? Geralmente eu tenho um costume de parar de 250 km para frente, mas como eu tenho que descobrir como ela vai se comportar, então... E eu vou aproveitar para mostrar para vocês um local extremamente interessante. Eita! Eu vou aproveitar para mostrar um local... Né, aqui, ó. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês um local bastante interessante, que é o Morro Chico Mendes, ou o Morro da Embratel, como é conhecido aqui, né? Olha só que espetáculo, meus irmãos. Olha isso. Lindo, né? Vamos lá pro outro mirante lá. Então, meus amigos, chegamos aqui no mirante, no Morro Chico Mendes, né? O Morro da Embratel. E a gente tá conversando e eu não apresentei a digníssima esposa aqui, que é a Tiffany, né? Acabei apresentando as malas. Ela não estava em casa, né? Mas hoje tá aqui de companhia. Olá. Eu tava apresentando ao pessoal que você, obviamente, tem aquele problema de coluna, né? E a gente tem que parar a cada 1h30, né? Mais ou menos para você descansar, né? E qual foi a sua impressão essas primeiras horas aí? Tá tranquilo? Como é que tá? Tranquilo. Essas primeiras horas tá indo tudo bem. Cansaço, mas aquele cansaço normal, né? Nada que atrase a viagem ou que a gente tenha que parar um pouco mais. E quanto a coluna, tá tudo beleza? Tá sim. No começo é bem fácil, né? Depois ainda, eu acho que acredito que na próxima parada, que é lá em Ariquemes, né? Que já tá praticamente a quase 200 km de Porto Velho, que o bicho começa a dar uma apertada a mais, né? Mas deixa eu mostrar o morro aqui para vocês, meus amigos. Ouro Preto do Oeste. Aquele mirante onde a gente estava fica bem pertinho dessa cidade. Então a próxima parada agora vai ser Ariquemes. E o calor, meus irmãos, pegou, hein? Agora 9h20. Já tá seus 31 graus agora. Praticamente é sofrimento, meu irmão. E meus amigos aqui tá com a cara que começou já. Deu uma chuvazinha aqui, hein? Mas vamos atravessar a cidade aqui, que ela é bem comprida aqui na BR-364. Essa região aqui já chovendo, não é chuvisco não, tá? Tô com a chapéu totalmente aberta aqui, eu tô só esperando que essa chuva
Safari. Que seja só regional, mas eu tô vendo que o tempo tá bem fechado aqui, né? Agora, como é que pode, né, cara? Temporada de seca, chovendo assim. Inclusive, quando eu tava fazendo a filmagem do que eu ia levar nessa moto, né? Mostrar o Corisco, como é que estava. Rapaz, uma chuva em Cacoal, meu irmão. E eu tenho um colega que foi pro Peru recentemente. O cara disse, só pegou chuva, hein? Caramba, cara. Sei não se eu não vou ter que comprar uma capa lá chegando em Porto Velho. Rapaz, tô pensando aqui. Tiffany já foi recepcionada na primeira viagem de expedição com o que pode acontecer de pior, né? De pior assim não, tem vários pontos que podem acontecer que são piores, né? Mas assim, situações que trazem inconvenientes, que é o calor e depois uma chuva. Tem umas coisas que só Rondônia proporciona, meus amigos. Aquela chuva que pegamos e agora um solzão de rachar o coco aqui. O bom que como estamos levemente encharcados aqui, acaba sendo até um efeito de refrigeração, né? Apesar de eu estar reclamando um pouco dessa bota, de eu não ter treinado antes, pessoal, uma coisa eu tenho que falar aqui de lado positivo dela, tá? Meu pé tá sequinho aqui. Uma coisa que eu não tinha, era uma coisa que eu vivia reclamando, porque na chuva, a coisa que mais me incomodava era ficar com o pé molhado. E agora tá tranquilo. Essa cidade que vocês estão vendo aqui do lado, meus amigos, é Ariquemes. Completamos 280 quilômetros. E aqui nós vamos dar uma paradinha aqui para abastecer a moto. Já que o painel tá apontando 18, o que é excelente, está dentro do planejamento. Entretanto, geralmente quando eu vou fazer a média real, dá um pouquinho mais. Então pode ser que tá fazendo em torno de 18,5. Deixa eu parar nesse posto 515, que praticamente fica no quilômetro 515, né? É um posto muito interessante aqui de separar. Tem banheiros bem limpos. Chegamos aqui em Ariquemes, acabamos de abastecer no posto, entrou 15 litros. Aí a média, como eu estava comentando com vocês, na moto estava dando 18,1, fazendo o cálculo certinho deu 18,5, como eu estava estimando mais ou menos. Então uma quilometragem excepcional, já que a gente fez o planejamento com 18 km por litro. O que a gente não contava era a chuva, né? A chuva pegou a gente aqui, me encharcou todo. A Tiffany, o que aconteceu? Encharcou onde? Só os ombros. Os ombros, a luva, não, né? Complicou. E para comemorar a Rondônia, já abriu o solzão aqui, rachando um pouco pra gente, né? Chuva e sol. O pior é que chover na tempo de seca é complicado, né? Como é que pode? Um negócio desse, né? Dá uma chuva bem forte. E como eu estava relatando para vocês, a gente completou 280 quilômetros, né? Praticamente um pouquinho mais da metade da nossa meta de hoje, que é Porto Velho, mas em torno de 190, 200 quilômetros a gente chega em Porto Velho. Só que a Tiffany já começou dessa vez pesar, né? Lá em Ouro Preto não estava sentindo nada, aqui já teve que pedir arrego, né? As pernas, né? Doendo bastante, a coluna quando ela começa a doer, ela também dói as pernas bastante, né? Chegamos aqui e tive que entrar no remédio, não teve jeito, para aguentar até o final. Ela está reclamando bastante também, estou passando uma carreta aqui, mas ela está reclamando bastante também da bota,
Questão de que eu acho que tá apertando, né? Eu acho que é um pouco a circulação, né? Que... acho que incha as pernas, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa moto aqui, como eu não testei ela antes, rapaz do céu, tá difícil, viu? O que acontece? A gente não tem acessibilidade nem do câmbio e nem do freio. Por exemplo, quando a gente tava entrando lá no Mirante de Ouro Preto, rapaz do céu, eu tava achando que tava freando o traseiro, passando batido, quase que perco a curva ali, como vocês devem ter percebido. Não foi cabacice não, foi exatamente porque eu tava com a sensação que eu tava freando e isso não tava ocorrendo. Meus amigos, mal saiu de Ariquemes, pegamos um parecido aqui, 15 minutos rachando coco aqui no sol, meu irmão. Rapaz, vou falar pra vocês, hoje não tá fácil não. Esses 500 quilômetros aqui, pelo jeito, vão ser batalhados. Quinze minutos é muito tempo, né? Como é que pode um negócio desse, mano? Coisa que eu queria mostrar pra vocês também, né, meus amigos? É como Rondônia já tá mudando, né? Vocês veem que tá com bastante parte de agricultura agora, né? E do outro lado praticamente tem uma floresta, que é a Floresta Nacional, se não me engano, do Jamari. Meus amigos, mais alguns minutos, parado no Parecido. Minha roupa já secou toda, batendo o seu próximo dos 35 graus aqui. Pesado, hein? Aqui tem um lugar bem interessante, pessoal. Os casos de palafita. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Um negócio bem interessante, ó. Pessoal, ribeirinho aqui, ó. Ver se vocês conseguem visualizar. Tá bem cheio. Legal, né? Aí o pessoal vende castanha, vende peixe aqui, vende bastante coisa. Mas eu vou falar pra vocês uma impressão minha. Eu subestimei, tá? Pensei que ia ser algo bem tranquilo, mas tô sentindo aqui, viu? Tem dias que a gente consegue render grandes quilometragens. Tem dia que a gente faz 200, 300 quilômetros. A gente já quer parar, porque já tô com dor na lombar, inclusive. A Tiffany também, aí é diferente, como vocês viram, tá sofrendo um pouquinho, né? Só que a gente precisa chegar em Porto Velho. Tapuã do Oeste, com praticamente 1h30 da tarde. Acredito que agora falta mais 95 quilômetros. Deixa eu confirmar certinho aqui. Deixa eu botar 7,8 quilômetros. Vamos atravessar o Rio Jamari aqui. Mostrar algo bem interessante para vocês. Esse rio que abastece o reservatório da usina de Samuel. Isso aqui não necessariamente é um reservatório, é só uma extensão e dos alagamentos. Mas aqui já dá para perceber todos os efeitos do alagamento com os paliteiros, tá? Tá bem cheio. Vou mostrar pela própria. Pra lá tá a represa, daí pra lá ficou uma bacia bem grande. Inclusive quando você sobrevoa indo pra Porto Velho, você consegue ver isso aí bem claramente. O pessoal faz pescaria aqui de piranha, inclusive. Isso que tem muito aqui. Rapaz. Vocês viram? Vocês já estão aqui próximo já de Porto Velho.
Às vezes o pessoal tá com muita pressa. Rapaz, invade pista aqui. Complicado, hein? É isso aí, meus amigos. Rapaz, que batalha foi hoje, hein? R364 deu show hoje. Já estamos praticamente... Na verdade, já estamos em Porto Velho. É que eu considero esse monumento do Índia aqui quando de fato a gente está no... onde tem população de Porto Velho, né? Uma vez que atravessa o Rio Candeias, já estamos em Porto Velho, né? Mas a partir daqui começam os bairros propriamente dito. E hoje, senhores, nós vamos pousar na casa do meu cunhado, o irmão da Tiffany. Ofereceram a casa deles lá. Então a gente vai aproveitar e não vamos ter um custo de hotel. Rapaz, olha esses viajantes aqui. Uhul! E aí, Natália, tudo bem? Mas esse povo tá muito chique. Toda descabelada aqui. Fizeram boa viagem? Fizemos. A moça ali mandou tirar o capacete. Falei, moça, você não quer me ver sem capacete? Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, ficamos num local instalado muito legal aqui. Quanto aos custos financeiros, pessoal, olha, praticamente baixo lá, como a gente está hospedado na casa do meu cunhado aqui. Custo zero de hotel, também não deixou a gente pagar a janta, então praticamente os nossos gastos foi combustível e praticamente um pouco de alimentação que a gente consumiu no meio da viagem. De combustível nós gastamos em torno de R$136, quase 140, e de alimentação 73 pila. Beleza, pessoal? Vamos acompanhando por os próximos dias aí.